Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para uma live, nossa terceira live da nossa série do Projeto Constelar. Vou esperar um pouquinho aqui para o Bruno, meu parceiro, entrar, para participar comigo. Tá chegando. Hoje nós vamos falar sobre quem realmente eu sou. É uma pergunta grande. Oi, Bruno. Boa Olá, noite. boa noite. Bom, hoje a pergunta é grande, né? Pesada. É uma pergunta importante, né? Quem Sim, realmente somos somos nós, nós. né? Eu acho que a primeira coisa que me remete a essa pergunta, né? São Uhum. aquelas grandes perguntas de sempre, de todos os filósofos, né? Por que que nós estamos aqui? O que que nós viemos fazer? Para onde nós vamos? Qual é o Sim, sentido da vida, né? Eu acho que todas essas perguntas que desde sempre moveram as pessoas são, acho que o começo para a gente começar a conversar sobre isso, sobre uhum. quem realmente somos Somos nós. nós. É uma boa pergunta, difícil muitas vezes responder, né? Será que nós somos o que somos ou será que nós somos aquilo que esperam que a gente seja? E aí eu te pergunto, quem somos nós? Bem, eu quero falar também nesse comecinho de uma frase muito interessante, porque eu acho que intimamente ligado com quem somos nós está o que é a vida, né? Qual o sentido? Então, hoje eu ouvi uma frase de uma professora que dizia: a vida não é um caos, ela é um cosmo. Na verdade, a vida é uma escola, um aprendizado. E aqueles que passam por ela e acham apenas que ela é uma série randômica de acontecimentos, sem ordem nenhuma, uma bagunça, eles não entendem, eles passam batido pela vida. E eu acho que aí é um bom começo para a gente conversar e discutir, porque eu acredito muito nisso, nessa frase. Eu acredito que sim, nós estamos aqui como seres humanos para crescermos. Cada um está no seu nível de evolução da sua alma, mas nós viemos para cá e tudo aquilo que nós passamos e vivemos é para justamente crescermos. Então, eu achei essa frase muito interessante. A vida não é um caos, ela é um cosmo. Não, não só um cosmo, mas um convite ao crescimento, à evolução, ao aprendizado, em que tudo faz parte, né? E quando a gente acha, ou quando se crê que a vida é perfeita, maravilhosa e se vive apenas o superficial, a gente perde o essencial, perde a beleza, que é o mergulho no aprendizado, na evolução, nas despedidas de crenças, de defesas. Então Sim. é um chamamento para a gente começar a olhar e se perceber quem sou eu de fato. Será que a gente se conhece? Né? O processo de autoconhecimento ele é essencial para eu saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu Sim. sou, eu não consigo saber quem é o outro. Porque se eu não me conheço, como eu vou saber de algo que eu também não tenho, que eu não vivencio, que eu não sinto? Sim. E se a gente olha, né, para a vida É. e pensa, bom, a vida dá e tira, dá e Uhum. tira. Esse é o movimento desde que a gente nasce e até a gente morrer. Então, qual é o sentido, né? É. E se a gente não se pergunta quem sou eu, qual é a minha essência, o que eu vim fazer aqui, eu vou vivendo no piloto automático. E aí realmente nada faz sentido. Então, Sim. eu acho que sim, essa pergunta é muito importante. E eu queria trazer um pouco esse olhar sistêmico que diz que nós
nós vamos sendo moldados, né, pela educação dos nossos pais e por todos os sistemas aos quais nós pertencemos, pela sociedade, pelo coletivo, pelo país, pela raça, nós vamos sendo moldados. E nesse processo, muitas vezes, a gente vai escondendo a nossa essência, a gente vai cobrindo essa essência. E às vezes a gente quer romper com isso em determinado momento e resgatar e voltar para para esse alinhamento, né, com a nossa essência, mas a gente sente a má consciência, o que o Bert Hellinger fala, que é a má consciência. Então a gente sente culpa, né? A gente já fez uma live sobre culpa e é isso que nos traz de volta para a gente não dar esse passo, né, Bruno? Então podia falar um pouquinho sobre isso. Né? O que é a culpa? O que me impede de ser quem eu sou? Quantos se moldam, quantos se mutilam para serem aceitos? Quantas máscaras e quantos personagens são vestidos e usados como recurso para a sobrevivência? Então, e eu vou trazer um exemplo pessoal. Quantas vezes eu precisei usar recursos em que eu precisei me moldar para um determinado espaço, ambiente ou grupo de pessoas em que eu não pude me mostrar plenamente como uma defesa, por medo, por falta de conhecimento também, e o Sim, quanto que isso internamente era devastador, né? O externo estava lá bem tranquilo, mas internamente isso é uma violência quando a gente não se permite vivenciar e ser quem se é. E aí não adianta, né? O corpo ele traz isso à tona. E algumas vezes esses sintomas, essas somatizações, elas não se curam enquanto esse interno não é visto. Você pode se medicar, mas aí, resolver um problema, ele se projeta em outro lugar. Por quê? Porque internamente, emocionalmente, isso não está sendo visto. E quando a gente pode dizer sim para a gente, para aquilo que nós somos e nos permitir, nos mostrarmos exatamente, eu sou assim, eu nasci assim, ah, não no sentido de ficar, né, eu nasci assim e nada pode ser feito, e coitado de mim, e vou ser sempre assim, né, aquele quase que síndrome, que alguns chamam até de síndrome de Gabriela, mas ok, tem algo que eu não gosto, tem algo que eu tenho para aprender, então vou me trabalhar, eu vou me conhecer, por que que eu estou agindo de determinada forma, por que eu sou tão reativo e tão crítico, por que que eu julgo tanto, e aí eu vou ampliando meu olhar e vou percebendo o que está atuando em mim que me faz ser dessa forma. E como é que eu sim. posso mudar esse olhar? E você toca numa coisa que eu acho muito importante. Você falou, às vezes, por falta do conhecimento, por não saber como eu Sim, sou. E eu vejo isso, eu acho que a grande maioria das pessoas, e eu já fui assim também, tinha momentos na minha vida em que eu olhava e falava, eu não sei do que eu realmente gosto mais. Eu não sei mais quem eu sou nessa fase da minha vida. Então, especialmente depois que eu casei, eu tive filhos, eu olhava e falava, eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei o que é o hobby que me faz feliz, eu não sei mais. Então, às vezes a gente vai se perdendo de si mesmo. E aí, nesse aspecto, também é interessante, né? Hoje eu estava refletindo muito sobre isso. Existe nessa quarentena um movimento das mulheres de se assumirem, por exemplo, os cabelos brancos, né? E eu estava lendo muitos depoimentos de pessoas que nesse processo sofreram muito com críticas, e também com questões de aceitação, de autoimagem, de tudo mais. E a pessoa diz: eu não me sinto mais no direito nem de saber como eu realmente sou sem a máscara, sem a pintura. Eu não tenho coragem de me olhar no espelho, porque a sociedade também não quer me ver assim. Então, se a gente for pensar, como é curioso isso, né? A gente não poder mais ter o direito de se ver como a gente é, não só porque a gente tem que lutar contra o ego e contra todas aquelas crenças limitantes que estão em nós por causa do nosso sistema, mas também com os outros, né? Pessoas próximas que na verdade amam, mas é aquele amor que ao invés de curar, adoece. Então, e aí eu acho interessante também o caso da Madonna, né? Se você quiser trazer aqui, que eu sim. acho que isso ilustra bem. Sim, a gente está falando de idadismo, né? O preconceito em relação à idade.
Então, o que acontece? A Madonna, aos 61 anos de idade, ela fez uma postagem que ela apareceu de topless. E ela foi duramente criticada por mostrar um corpo de uma mulher de 61 anos de idade. Por que que ela não pode? E aí vem aqueles preconceitos. Por que que, primeiro, as pessoas acreditam que uma pessoa com mais idade, ela já não sente, ela já não pode ser bonita, ela já não pode se mostrar, ela não pode ter prazer. Muitos, inclusive, acreditam que pessoas com 60 anos ou mais não se relacionam sexualmente, não se tocam, não tem, simplesmente não vivem. Então, é aquele preconceito, aquele olhar mais restrito, limitado, de que não pode, imagina, como assim? Né? E a gente vai Sim, pensar, lógico, aí é mudar o olhar. De repente, eu não vou, assim, eu não consigo imaginar os meus pais se relacionando. Isso realmente não faz sentido para mim. Mas uma pessoa de idade, ela vai se relacionar. Ela pode se relacionar. Ela continua vivendo. E tem uma senhora que eu conhecia, chama Judite Modesto, é uma professora, que ela tem um trabalho muito bacana, voltado para a longevidade, inclusive apoia diversas causas em que ela fala da sexualidade abertamente. É uma senhora de quase 90 anos e que tem um marido de 90 e que ela fala que eles ainda assim têm prazer. Agora, de outras formas. Então, é ampliando o olhar. Ela fala, gente, eu estou viva e eu me permito viver. Eu não me permito ser colocada num canto fazendo tricô e achando que eu só vou estar para cuidar dos meus netinhos, fazendo comidinha, que é o que a sociedade de alguma forma acreditou ou designou, ou direcionou as pessoas de idade. Elas podem ser sim, e se a ativas, elas gente, podem viver. sim, e se a gente for olhar, né, por exemplo, o caso da Madonna, quer dizer, ela não tem o direito de resgatar ou de se conhecer ainda mais ou aprofundar a sua essência com essa idade, porque ela agora chega nessa idade, então ela está, de certa forma, explorando a sua sexualidade, que é diferente de outras idades, ou seja, neste momento da vida, ela não tem o direito de se descobrir, porque o olhar crítico, né? Porque a má consciência que ela vai sentir em relação a essa consciência desse sistema, né? Que, de certa forma, através da culpa ou da crítica, faz ela se sentir mal, além de lidar com o seu interno, ela tem que lidar com o externo. E assim eu acho que tem milhões de exemplos, ainda mais nessa próxima geração que cresce, nasce, envelhece no holofote, sempre na mídia social. Então, esse exemplo que eu dei, por exemplo, do grisalho, do cabelo branco, quer dizer, se para minha geração, né, já é algo difícil, porque você está já na frente da câmera de vez em quando, imagine para essa nova geração que vive 100% da vida diante da crítica, né, do cancelamento. Hoje em dia tem o Isso. cancelamento. Então você falou algo que é profundo e que para você faz sentido e que está de acordo com os seus valores, e se isso, de repente, incomodou alguém, vira um escarcéu, é uma coisa assim Sim. absurda. Então, assim, hoje também foi engraçado que nessa palestra dessa professora, ela estava contando como que as pessoas hoje, por exemplo, recriminam nos contos de fada, e aí tem vários exemplos, mas, por exemplo, da Branca de Neve, ela contava. As feministas falam, puxa, o príncipe não pode beijar porque ela está dormindo. Então, isso, de certa forma, é um assédio, é um abuso. E aí ela fala, gente, o conto de fadas, ele traz um simbolismo. E ali, na verdade, mostra o espírito beijando a matéria e despertando para uma O nova amor. concepção da vida, para abrir para uma outra dimensão espiritual. Ou seja, existe um simbolismo por trás, mas as pessoas se distanciaram tanto do simbolismo, da filosofia, da busca pelo entendimento de tudo isso, que elas já criticam e nem vão atrás. E quem quer que seja que fale diferente é cancelado, né? É Então uma vida é muito. superficial. As Sim, pessoas elas estão indo para a superfície e elas não se permitem
aprofundar o conhecimento, olhar com outros olhos, elas ficam naquela limitação. Então, são as músicas politicamente incorretas. Então, mudar, começar a apagar a história, os registros daquilo que hoje é considerado errado. Agora, pode uma sociedade sem história, como é que ela vai poder prosseguir? Como é que ela vai poder evoluir? Não adianta, a gente não pode Sim. pagar a nossa história, a gente pode ressignificar. Então, até estava conversando com um grupo sobre esse movimento de querer destruir imagens que talvez simbolizem algo que do passado foi caracterizado como abuso ou de algo que hoje entende-se que não foi algo saudável. Não se trata de querer destruir, mas trazer consciência, porque se não houver a consciência, a destruição vai se perder o valor histórico da arte, do que quer que aquilo represente, mas a dor vai permanecer. Então, os cancelamentos, isso é algo. Por que me incomoda tanto ver uma opinião contrária? Já pensou todo mundo indo no mesmo sentido? Em algum momento, se uma pessoa começa a pular, né, no precipício, os outros vão todos em efeito manada, ninguém vai ter o senso crítico e usar do conhecimento, da inteligência que todos nós recebemos nessa vida para questionar e para avaliar. Sim, Será que a porque gente esse é o simplesmente movimento, né, virou, Bruno? né, a gente Esse é o virou manada, a movimento gente não certo, né? pode. E ai daquele que ousa questionar. Então, trazendo de volta a Madonna, ela é uma mulher à frente do tempo dela. Ela ousou se mostrar, ela ousou mostrar a sexualidade e mostrar que ela sim poderia se relacionar com vários homens. E aqui não se trata de moral, de pudor, nada disso. A gente está olhando para o fato. Ela ousou mostrar o corpo, sensualizar de uma forma que, no entendimento dela, foi necessário. E o quanto que ela permitiu que outras mulheres pudessem se liberar e se permitir olhar para si. Então, ela trouxe a possibilidade para muitas mulheres, mas também atacou muitas outras que defendem o que? O pudor. É quase que a disputa entre Tieta e Perpétua, e você fica nesse Sim. negócio, qual está certa? Ambas estão certas. Quando ambas podem se respeitar, tá tudo bem. Aqui é do pudor e tudo bem, aqui Sim. é do despudor, Eu com acho que a respeito. questão aqui não é quem é certa, né? Sim, É o respeito ao seu direito de fazer diferente. Eu acho que, como você mesmo falou, né? As pessoas, elas, na verdade, vão cada vez mais para um outro lado, né? Ao invés de sim. buscar cada vez mais a sua essência, e aí crescer e amadurecer não tem a ver com envelhecer, porque a pessoa pode ter 80 anos e não ter crescido nem amadurecido. Então, buscar a sua essência, se alinhar com as grandes questões da vida, se abrir para entender tudo aquilo que a vida está ensinando, né? Crescer realmente como ser humano é o caminho que faz sentido, que dá sentido a tudo, né? E aí, quando a pessoa, na verdade, vai para o outro movimento, ou seja, tudo que é diferente de mim, eu cancelo, eu critico, eu simplesmente tento sufocar, né? Porque eu não quero ver, porque isso me incomoda. E aqui eu trago uma questão importante. É muito importante a gente sempre se perguntar: por que me incomoda? Porque Exato. exatamente essa matéria do jornal, essa pessoa, esse tema me incomoda. A gente sabe que, com o olhar sistêmico, muito disso que me incomoda é porque está tocando numa dor de algum antepassado, de alguma história vivenciada, não apenas da minha vida. Então, quando a gente tem pelo menos esse olhar para isso, de entender, espera, antes de eu criticar, antes de eu cancelar, deixa eu primeiro tentar entender o que isso está tocando, a gente se surpreende, porque muitas vezes são essas pessoas que acabam nos inspirando, porque a gente consegue processar tudo isso dentro da gente e olhar com admiração agora para essa pessoa, de entender que sim, ela conseguiu lidar com isso e eu não estava conseguindo, mas agora eu consigo e eu consigo olhar para ela de outra forma. E quando alguém se permite avançar e superar desafios, obstáculos, e de alguma forma eu não me permito, eu me sinto
atacado. Então, de alguma forma, eu ataco e condeno aquele que se permitiu, porque eu não consigo lidar com a minha não competência para fazer o mesmo. É muito mais fácil eu criticar e julgar aquele que avançou do que eu me mobilizar e dar passos. Talvez eu não precise seguir o mesmo caminho, mas que bom que existem pessoas à frente do tempo e pessoas que se permitem. E se eu me sinto tão incomodado, então é bom eu olhar por que que me incomoda tanto o sucesso do outro? Por que que me incomoda as conquistas do outro? E por que que eu tenho esse movimento de julgar, criticar, cancelar essa pessoa ao invés de poder admirar? Quando a gente inveja de alguma forma, quando a gente julga, critica, não será que existe um sentimento de dor, de não ser capaz ou de não conseguir fazer igual? E aí De não existe ter a também uma coragem, né, inércia de Bruno? não ter, De não ter a exato, essa inércia de coragem. eu não tenho a coragem, eu não me permito e eu não aceito que outros se permitam e façam, porque se eu não me permito também não quero que ninguém consiga, porque se alguém conseguir vai mostrar a minha inércia, a minha falta de coragem e isso eu vou me sentir diretamente confrontado. E aí a Sim. reação é essa. Eu julgo, eu critico, eu condeno. E aí eu vou buscar o quê? Aliados, pessoas para se juntar nesse coro para a gente atacar. E quanto mais pessoas nesse sentimento de derrota tiverem ao meu lado, mais a gente vai julgar aquele que está vencendo, até conseguir derrubar. E aí sim ele pode novamente se integrar e fazer parte do todo. Porque a zona de conforto, que é conhecida, ela não avança, mas também, né, não dá muito trabalho. E que bom que temos pessoas que se permitem pular fora do balde. Sim, e é importante colocar que em algum momento todos nós vamos nos sentir assim. Todos nós vamos nos pegar nesse lugar de crítica, nesse lugar às vezes até impulsivo e a gente já falou, já criticou, já fez e a gente se pega assim, né? Eu acho que o Uhum. importante é reconhecer isso e agora sim buscar um novo caminho. A partir do momento que eu tomo consciência e na verdade o trabalho sistêmico é sempre tomar consciência, porque o caminho mais intuitivo, o caminho mais natural é a gente acabar se confundindo e se blindando com tantas coisas que vêm no nosso dia a dia, na nossa mente. Eu costumava usar a metáfora de um véu em frente aos meus olhos, né? Eu lembro de fazer terapia há muitos anos atrás e dizer, eu não aguento mais viver com esse véu na minha frente. Eu sinto que eu vivo a vida e que eu não experimento ela. Eu estou no piloto automático, eu me sentia uma locomotiva desgovernada. Na época, isso era uma sensação muito angustiante. E eu acho que o primeiro passo foi reconhecer isso, entender que realmente eu estava vivendo apenas focada nessas coisas que são as ilusões do dia a dia. Então, quando eu decidi, e aí eu fui estudar várias coisas, assim, desde cabala, meditação, várias ferramentas que existem no mundo, né, na vida pra gente. Mas a partir do momento que você toma consciência de algo, aí você tem a escolha de fazer diferente. Porque enquanto você não toma consciência, você não tem Exato. outro caminho, porque você não sabe para onde ir. Então, esse trabalho sistêmico que eu amo e que sempre, assim, falo com muito amor, é exatamente isso, é tomar consciência. E aí é um novo olhar, não apenas para aquilo que diz respeito aos meus antepassados, mas para tudo, como nós estamos falando aqui agora, né? Ao coletivo, a tudo aquilo que está fora de mim, mas que não está alinhado com a minha essência, a Uhum. culpa, que funciona como esse elástico que me puxa, que me prende, que quer fazer eu voltar para aquilo. Então, quando a gente pergunta nessa live, quem realmente sou eu? Sim. A gente precisa passar primeiro por essa busca, por esse mergulho, pelo reconhecimento daquilo que eu sei que eu não gosto. Às vezes é mais fácil começar por aí, porque às vezes a gente realmente não sabe mais o que a gente gosta. Então, olha, isso eu sei que eu não gosto, e isso eu sei que me faz mal. E às vezes a gente continua fazendo uma coisa que faz mal. Eu tenho me policiado muito para isso. Às vezes eu estou fazendo uma coisa, eu sinto uma energia, eu sinto que eu começo a me angustiar, eu falo, não, agora eu vou parar, porque isso realmente não me faz bem, né?
Uma frase que o meu pai falou uma vez e que me marcou é: o conhecimento não ocupa espaço. Então, estude, aprenda, conheça. Não quer dizer que porque eu estou estudando determinada coisa, eu vou ser aquilo, mas o conhecimento, né? A ignorância, ela mata. Por que que eu vou ficar restrito e limitado? Então, eu aprendi alguma coisa e eu assumo aquilo como uma verdade absoluta e fico refém, fico limitado àquilo. Seja numa crença, seja num estudo, numa religião, qualquer que seja. O autoconhecimento é você se explorar. Pode uma pessoa só se alimentar de alface a vida inteira? Né? Olha como a natureza ela é rica e nos fornece assim, milhares de opções, né, de alimento. Imagina viver comendo só um alimento ou ficar É, só em um lugar. O que você não perde? Né? Quem olha só para sim, um lugar perde o todo. Todo ponto de vista é a vista só de um ponto, né? Já dizia o Leonardo Boff. Então, a gente fica preso a uma crença ou acreditar que eu não posso ser, eu não me permitir ser, e aí eu preciso ampliar o olhar. Será que é um preconceito meu? Será que é algo sistêmico? E a gente traz o olhar sistêmico que é, será que existe uma crença familiar de que os homens, eles devem ser, vamos supor, o arrimo de família. Então, o homem é o responsável por cuidar da família, trazer o sustento financeiro, e a esposa ou a companheira ou o companheiro dele não deve trabalhar. Ele é o único responsável. E muitos têm essa crença e impedem que a sua parceira ou seu parceiro trabalhem. Não, vocês não podem sair, porque eu é que sustento. E vive-se uma vida limitada. Se permitir conhecer, se permitir ampliar o olhar e entender por que que eu sim. tenho determinadas ações ou reações, por que que algo me bloqueia, me limita e por que que algo me impede de ampliar, né? E tá tudo certo também aqueles que querem viver aquela vida padrão, né? Não se trata de crítica, agora não condene aqueles que quiserem sair para fora do jardim, conhecer ah, novas estradas, novas Sim. moradas, novas possibilidades. Sim, e o estudo na verdade, se expor a todos esses conhecimentos e buscar, sempre buscar, para que depois a gente processe tudo e encontre a nossa verdade, que pode não ser a mesma da Sim. mesma pessoa que estudou todas essas coisas, né? E geralmente não é, porque cada um sabe o que ressoa em si. E aí sim, depois de processar, entender aquilo que me alimenta, aquilo que me nutre, isso é muito importante. Então, eu acredito que todas as crenças, todas as religiões, todos esses estudos, elas convergem, elas convergem. E sempre elas convergem nisso, na busca, né? Na busca do crescimento, na busca do que é realmente importante à realidade. E aí, nesse sentido do que você disse, dessa frase do estudo e tudo, eu gosto de trazer também uma frase da professora Lucilena que ela diz: nós somos, aquilo que nós somos, ninguém pode tirar. Tudo aquilo Sim. que pode ser tirado de nós não é nosso. Então, o que nós somos é exatamente a construção do nosso ser. O resto não é nosso, é emprestado por um tempo, porque a vida, ela tem um começo e um fim. Agora, o que realmente fica, a essência, né? É Essência, aquilo que a exato. gente foi crescendo, aquilo que a gente foi absorvendo, incorporando, transmutando, e realmente transformando. Então, eu acho que essa busca pelo ser, para que a gente consiga ser cada vez mais fiel à nossa essência, é o verdadeiro conceito de felicidade. Porque às vezes a gente Sim. acha que felicidade é algo idealizado, né? Muito assim, eu vou fazer isso. Então se eu Isso. tiver um marido que me ame, filhos saudáveis, uma casa e tiver tudo na minha Comercial mesa e tudo margarina. mais, eu vou ser feliz. Não é bem assim, porque senão não estaria cheio de gente deprimida, infeliz e tudo mais. Na verdade, a felicidade, eu acho, né, na minha visão, é essa busca constante, essa busca eterna, né?
pelo crescimento, pelo desenvolvimento, e que tem altos e baixos, como nós falamos na segunda-feira, e que tem momentos muito emocionantes e tem momentos muito difíceis. E aqui também existe uma distinção entre o sofrimento. Existe o sofrimento construtivo e o sofrimento destrutivo. Então a gente pode olhar para o sofrimento e simplesmente lutar, ter raiva, sufocar, colocar ali dentro e às vezes vai virar uma doença. Ou eu posso sofrer sim, mas olhar para ele e entender a que ele está a serviço, o que ele veio me É, ensinar, o que eu cresci com aquilo, o que eu ganhei daquilo. Então, assim, é a oscilação desses momentos, mas eu acho que a sim. plenitude, a paz e o centramento, a gente só É, consegue se a gente realmente abre os olhos, tira o véu, sai do Uma piloto vez, automático. uma vez fizeram essa pergunta para Sophie Hellinger, o que é a felicidade? E ela disse, essa é a pergunta que quem tiver, né, a pergunta de US$ 1 milhão, quem tiver a resposta, ela falou assim, a felicidade, o que é a felicidade? E aí eu quero trazer, ela não trouxe a resposta, e aí me vem de trazer um exemplo. Se nós pegarmos a receita de uma determinada comida, de um bolo, e dermos para 50 pessoas, teremos 50 bolos diferentes. O que que muda? Né? Por que que a gente não tem 50 bolos iguais? Porque a felicidade para um não é a mesma para o outro. Não existe algo padrão. Acreditar nessa felicidade idealizada de comercial de margarina, em que eu vou chegar todos os dias do trabalho e tá a família reunida, todos felizes, alegres, isso não é real. Isso pode fazer parte de contos de fada, fazer parte de novelas. E é bonito a gente, muitas vezes, nos distrair e acreditar que isso é possível, mas isso não é real. A realidade, muitas vezes, ela chega a ser o oposto daquilo que a TV mostra. E por que que a gente se frustra? Porque a gente cria expectativa. E até escrevi sobre isso hoje. Quando eu gero uma Sim, expectativa de felicidade, que a felicidade ela vai ser plena e que eu vou ser feliz e alegre, tudo vai dar certo na minha vida, então eu criei a expectativa, vai dar tudo certo. E aí eu planejei as minhas férias e de repente veio uma pandemia e cancelou tudo. Veio a pandemia e me cortou 25% do salário. Veio a pandemia e levou meus familiares embora. E tudo aquilo que eu imaginei, que eu tinha planejado, a minha festa de, sei lá, 20 anos, 30 anos de idade, reunindo toda a família, nada daquilo se concretizou. Toda aquela expectativa de nada valeu. E aí eu me frustro. E aí eu penso, sim. não é possível ser feliz. Passaram-se 4 meses. O que que cada um de nós já fez até hoje? Ou ainda estamos na expectativa de quando a pandemia passar? E se ela não passar? E se ela passar? Você vai fazer o quê? Então, aquela pergunta, o que você vai fazer quando a pandemia acabar? É uma pergunta interessante, mas tão vaga. A pergunta mais ideal, né, é o que você está fazendo nesse momento? Né? O que você pode fazer agora? Não o que você vai fazer daqui a pouco ou depois, porque a gente não sabe se vai ter depois. Para muitos, não vai ter depois. E quanto tempo a pessoa perdeu e deixou de aprender, crescer, viver, esperando o amanhã? É como querer guardar dinheiro. A pessoa põe, né, embaixo do colchão, guarda, passa uma vida inteira colocando dinheiro embaixo do colchão. Quando ela começa a Sim. pensar em querer usar, o dinheiro já não tem mais valor. Perdeu, ou ela já não consegue mais usufruir. Então o convite é para o hoje. É para se permitir viver o hoje, se conhecer, né? Saber quem se é e viver o que se é, não esperando que quando eu tiver dinheiro, quando isso aconteceu, quando eu fizer determinada coisa, eu vou poder ser feliz. A felicidade ela é agora, ela não está Sim. depois. E quando você fala das frustrações e das É, expectativas, né, que são, sim. eu acho que o, as causas das nossas maiores dores, porque a gente idealiza, a gente programa, a gente quer ter Uhum. controle, a gente fica nisso e a gente simplesmente se frustra e cai e dói e tudo mais. Me vem também a importância, né, da gente começar a olhar a vida como adultos e não mais como criança, Sim, né? Abrir mão
daquele olhar que a gente tem, às vezes infantil, que está ali ainda vivendo em nós, né? Aquela criança interior que a gente diz, que a gente chama, que está ali e que às vezes nos impede de realmente conhecer agora a nossa essência, nessa altura da nossa vida, nesse ponto onde estamos. Então, o quanto que tudo isso é importante para a gente poder entender como nós realmente somos, né? Nos desvincularmos disso com respeito, com gratidão a tudo aquilo que nós fomos, mas começar a olhar de uma forma realmente mais menos idealizada e entender que não é assim, que a vida não é aquela É, coisa do ponto de partida, ponto de chegada, ou como a gente disse na segunda-feira, uma rampa onde você chega lá e você não vai sim. ter altos e baixos e você vai chegar assim e pronto. E daqui só subir, daqui não desce mais. Desce, claro que desce. Quantas pessoas passaram por um câncer e cresceram tanto e aprenderam tanto, e depois de 10 anos desse câncer, elas esqueceram tudo, elas estão vivendo de novo no piloto automático. Nós temos que estar sempre alertas, isso é uma busca Presentes. Sim. constante. Então, por isso eu digo, eu acho que a felicidade, ela passa por esse caminho onde eu consigo me alinhar com a minha essência, onde eu consigo estar cada vez mais afinada com os meus valores, mas os meus, não os dos outros, não os da sociedade, não os É. da minha família, mas os meus, né, Bruno? Eu deixo de viver o presente porque eu espero o futuro. Quando eu tiver, quando acontecer, quando for, eu fico lá no passado. Se eu tivesse, se eu conseguisse, se eu pudesse, o presente é agora, né? Então, se eu deixo de viver o agora, porque eu espero que algo no futuro vai acontecer, é sempre o futuro. Então, eu estou agora, mas amanhã vai acontecer. Amanhã, sábado, eu falo, não, domingo vai acontecer. No domingo não, na segunda vai acontecer. E passa-se uma vida. Passaram-se 4 meses já, nesse movimento de isolamento. Para muitos já passaram-se anos, décadas. E o que foi feito? Será que ainda a pessoa está naquela expectativa de atender expectativas dos outros? E é uma fala que é importante, que o Bert traz, os filhos não estão para atender expectativas dos pais e os pais não estão para atender expectativa dos filhos. A verdade é que ninguém está aqui para atender nenhuma expectativa do outro, mas para crescer, aprender e evoluir. E aí a má consciência, muitas vezes, vai nos convidar a frustrar o outro para que possamos crescer. Imagina se eu ficasse preso àquela mantinha de crochê que eu ganhei da minha bisavó quando eu era bebê. Por mais confortável e por mais amor que aqui, ali, né, fosse e tivesse, se eu não me permito crescer, eu não vivo. E muitas vezes essas despedidas e frustrações são necessárias. Sim. É dizer sim Sim. para Às nós. vezes a gente olha para uma crise e pensa, puxa vida, o que eu fiz para merecer isso? Quando muitas, na verdade, foi porque você acabou de completar um ciclo, então ela vem como o começo de um novo ciclo. Então, na verdade, o que você fez foi tudo certinho, você completou a fase, como se fosse uma fase do videogame. Você completou. Agora vem a crise para te chacoalhar e levar para a É. nova fase. Então, nem sempre, né, a gente fez algo errado. Não, ela vem, ela faz parte, ela é uma constante na vida, E né? você falando isso, eu lembro de uma história em que estava Nair Belo e Araci Balabanian conversando. E a Araci tinha acabado de perder tudo num incêndio no apartamento dela. E ela estava toda chorosa, saudosa, lamentando, e fui conversar com a Nair Belo e falou assim, nossa, mas por que comigo? E a Nair simplesmente respondeu, e por que não com você? Por que Exato. com outro pode e não com você? E ela falou que aquela frase mudou. Ela percebeu o quanto que ela estava apegada a algo que foi necessário talvez queimar para que ela pudesse se liberar. Ela estava aprisionada numa história, em algo material, Sim, e aquele incêndio a liberou e permitiu que ela pudesse seguir adiante e acessar o novo. Ela falou que aquela sim. frase mexeu muito com ela e foi um presente. No momento ela não compreendeu o que era aquilo, Sim. mas olha o presente. E por que não comigo?
E eu acho, assim, tem uma lição que eu aprendi, que até recentemente, que é um post até que já está pronto, que eu vou fazer amanhã, e fala sobre o herói. E o herói, ele é o tirano que conseguiu despertar. Então, na verdade, o herói não é um herói que sempre foi herói. Não, ele já foi egoísta, ele já foi tudo. Mas ele despertou. Ele despertou e entendeu que o coletivo era mais importante do que o ego dele. Então ele começa a defender e a viver pelos valores de defender todos, porque ele entende que o todo é mais importante, que nós somos um, que é aquela frase tão famosa. Então, eu achei muito interessante isso, porque realmente não é que é uma pessoa que desde sempre foi assim, não, ela já passou por tudo, mas a diferença dela e nossa é porque ela despertou, né? O sábio é porque foi alguém que despertou. Ele foi igual a nós algum dia. Então é interessante essa fala que você traz, porque por que eu? Por que não eu? Quer dizer, se eu pegar esse acontecimento e for ele, o transformador, o catalisador de tudo para me transformar, nesse caso da metáfora, num herói, ou seja, em alguém que desperta, que bom que foi comigo. Então, se a gente começa a olhar assim, a gente começa a ressignificar tanta coisa, e a gente recebe essa força que vem disso, desse novo olhar, né, Bruno? Que é justamente o que a gente tenta trazer nas nossas aulas, nos nossos workshops, é essa mudança de olhar. É a mudança do óculos, é a mudança da visão, é o despertar da consciência, no nosso caso, através desse olhar sistêmico, que mostra pra gente como é possível, sim, olhar de um jeito amoroso para tudo isso, porque no fundo tudo é amor. É um amor que cura ou um amor que adoece. Mas é sempre amor. Ninguém faz as coisas movido por outra coisa que não seja amor. Um amor cego às E não se, vezes, mas é amor. e não se trata de ideologia ou só teoria, mas de prática. É algo vivencial, é algo que se aplica para todos. E é interessante, existe aqui um comentário do Spa Baronesa dizendo: estou aprendendo a viver o hoje, mas confesso que é muito difícil. Sim, é uma decisão diária. O herói de hoje, ele pode ser o vilão de amanhã e o herói do dia seguinte. Então é não idealizar, é o hoje. Então se hoje eu conquistei, amanhã é um reinício, né? Às vezes a gente se apega a títulos ou a situações e não quer largar. Só que é assim, há um segundo atrás já é passado. O presente só é agora. Meia hora atrás já é antigo, já é o velho, né? O novo é daqui a um segundo, que se torna presente e agora já está antigo de novo. Então é E se o permitir. novo é uma infinitude de possibilidades. Quer dizer, é uma Exato. gama de possibilidades. O passado é limitado. Então, se a gente vive no passado, a gente tem pouco até para imaginar para o futuro. Mas se a gente se abre, a gente tem tanta coisa. Então, é aquela ideia de que a abundância é limitada, de que se os outros têm muito, não sobra para mim, isso é uma ilusão. Existe abundância para todo mundo. Se eu não consigo a minha, é porque eu não estou me abrindo a ela. É quase como um concurso para juiz. Tem várias vagas, mas 3 são preenchidas. Não porque tivesse por causa da concorrência, porque ninguém conseguiu chegar ali, ninguém conseguiu chegar naquele nível. Então, não existe essa concorrência. Isso é ilusão que a gente acha, porque tem muita prosperidade aí para todo mundo, não tem para mim. Claro que tem. Só que a gente, às vezes, não está aberto para isso. Às vezes, a gente está fechado. A gente está, como a gente falou no começo da live, passando pela vida batido, no piloto automático, sem nem se questionar qual o sentido de tudo, sem nem tentar entender ou crescer. Agora, se a gente para e começa, tudo muda. Tudo Sim. muda. Não é padronizado. É personalizado, é individual e intransferível. Se eu tento ser o outro, é uma garantia de fracasso e frustração, porque eu não posso ser o que eu não sou. Simplesmente eu não Sim. posso. Mas quantos, de alguma forma, se distraem e acreditam e olha tanto para o lado que se perde, se baseia no que o outro está conseguindo Sim. e o que eu estou deixando de conseguir. E eu estou deixando de
regar a minha horta e plantar as sementes que eu tenho em mãos, porque eu fico olhando o jardim do meu vizinho, a floresta da minha vizinha, tudo que os outros estão conquistando e eu estou lá distraído e ocupando e criticando, falando, nossa, mas que absurdo, e por que que ele consegue? E aí, de repente, será que se eu subir, né, se eu for no jardim dele, eu não vou conseguir? E muitas pessoas acabam querendo seguir caminhos porque acreditam que se com o outro deu certo, comigo vai dar. E eu perco a oportunidade de seguir e aprender com o meu caminho. E Sim, podermos ser o que nós somos é um presente. É pessoal e intransferível. Eu não posso ser o que eu não sou. Eu não posso ser o outro. Eu não posso ter o que o outro tem. Eu posso ter o que é meu, o que é certo para mim. E se eu me sim. distraio e me perco nisso, eu simplesmente jogo fora os meus presentes que a vida me deu e me oferece. E nada mais belo, mais forte e mais leve do que vestir a própria pele, sem Exato. as máscaras, sem os pesos que a gente vai deixando pelo caminho, sem as maquiagens, quer dizer, no sentido figurado. Então, acho que essa busca, ela é difícil, é dolorosa, mas vale a pena. Às vezes a gente precisa lutar não apenas com o nosso ego, mas também com a opinião de fora, como nós falamos. Mas esse é o caminho que realmente nos transforma. Então, chegamos aqui deu tempo, ao fim da nossa live. Isso. Eu quero fazer um convite a todos vocês que quiserem conhecer um pouco mais esse olhar sistêmico. Nosso workshop começa na segunda-feira. É só entrar no Simpla, /Projeto Constelar, lá tem todas as informações. E será um prazer receber todos aqueles que sentirem o chamado. Isso. Ou nos nossos perfis também tem informação. São 3 encontros, segunda, terça e quarta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. 3 encontros, então, de 2 horas, em que a gente traz os fundamentos do olhar sistêmico de Bert Hellinger, né? As ordens do amor. É um encontro, um curso, um workshop teórico e vivencial, teórico e prático. Então, é um convite para todos. Gratidão, Agrade- Bruno. Gratidão a todos que Agradeço também. assistiram e até a próxima. E ficamos à disposição para quem quiser conversar, saber mais. Boa noite a todos e bom Sim, fim de boa semana. noite.